Olá pessoal, na nossa última aula, nas nossas últimas aulas na realidade, nós discutimos algumas coisas no tocante à composição do cimento, a composição do concreto, e aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre as patologias que a gente encontra nas estruturas em concreto armado. Bom, as patologias, elas geram problemas muito sérios, muito drásticos para as estruturas em concreto armado. E elas vão acontecer ah, graças a alguns problemas estruturais, como por exemplo, cálculo estrutural, a ferragem, que vai ser a forma, desculpa, e a ferragem, ou seja, a base do projeto estrutural, os materiais que nós usamos, o concreto, a armadura, a execução, a mão de obra, e também a gente não obedecer à cura, tal como não dar uma umidade específica para a cura do concreto e até mesmo a temperatura. Então, esses quatro parâmetros aqui, cálculo estrutural, materiais, execução e cura, podem trazer para a gente problemas muito drásticos. E esses problemas muito drásticos estão diretamente ligados ao mecanismo e distribuição dos poros. Ou seja, a presença de poros na minha estrutura em concreto armado pode ser um problema muito sério. Esse problema muito sério, essa presença dos poros, faz com que nós tenhamos mecanismos de transportes muito intensos dentro da estrutura de concreto. Esses mecanismos de transporte podem estar ligados a gás oxigênio, a água e até mesmo o gás CO2, além de outros fatores que a gente vai conversando durante a nossa aula. Bom, com esse mecanismo de transporte acentuado, nós vamos ter a deterioração do concreto mais efetivada. E essa questão específica de degradação do concreto, ela pode ser física ou química e biológica. Esse mesmo mecanismo de transporte acentuado pode trazer para a gente a deterioração das armaduras, que a gente chama de corrosão. Essas patologias, então, esses problemas físicos, químicos e biológicos, ou até mesmo a corrosão, alteram o comportamento do concreto e, consequentemente, nós temos uma resistência menor, isso gera problemas de segurança na estrutura em concreto. Nas condições superficiais, essa mudança de comportamento nas condições superficiais traz para a gente aspectos estéticos alterados. E outra coisa, essa mudança de comportamento, seja por patologias físicas, químicas, biológicas ou até mesmo a corrosão, altera para a gente a rigidez de uma estrutura em concreto, o que faz com que a funcionabilidade dessa estrutura seja de alguma forma, digamos que alterada. Nós já vimos que o concreto armado ele é uma mistura de cimento, areia, adições, aditivos e brita e aço. Ok? Então a gente sabe que isso tudo forma para a gente o concreto armado. Bom, quando a gente pensa, então, que o concreto armado é uma mistura de agregados miúdos, agregados graúdos, cimento e aço, eu tenho que enxergar agora como seria a organização desse meu sistema. Percebam, eu tenho o cimento mais a água, eu tenho o hidróxido de cálcio e a etringita. Bom, percebam aí onde o cimento e a água se envolvem. Nós temos, então, a formação do CSH, que são silicatos de cálcio hidratados. Ok? Nós temos os hidróxidos de cálcio,
que são importantíssimos para a estrutura em concreto. E nós temos também a etringita. A etringita, ela forma para a gente esses cristais em formato de agulha que a gente percebe aqui nas estruturas em concreto. Ela pode ser um grande problema para a gente, de acordo com a sua quantidade, de acordo com a sua presença aqui na estrutura do cimento hidratado. Bom, eu tenho que pensar então nas características do concreto. Por exemplo, a porosidade, ela é justamente aquela situação que vai nos permitir a permissividade das entradas gasosas e líquidas. Então, entra oxigênio, entra água, entra CO2 na estrutura do concreto. Nós não queremos que o concreto tenha porosidade. Eu preciso de compactar esse concreto. Parâmetros importantes que a gente pode pensar no tocante a controlar essa porosidade é o fator de água e aglomerante, ou seja, o traço. Propriedades importantes para resistir à penetração dos meios agressivos externos, ou seja, a porosidade é aquilo que eu falei para vocês. Ela vai causar a permissividade desses meios agressivos externos que vão causar as patologias para a gente. Como é que eu posso ter essa porosidade sendo acentuada? No transporte e vibração inadequados do concreto, né? Quando eu coloco isso numa forma, por exemplo, se eu transporto de forma errada para dentro da forma, se eu faço uma vibração inadequada, eu tenho então a segregação das partículas e aí a formação de muitos poros. Se eu tenho essa porosidade elevada na estrutura em concreto, eu tenho também uma resistência mecânica muito comprometida. Então, a porosidade, além de acentuar a permissividade, a penetração de meios agressivos externos, eu também tenho uma baixa resistência mecânica, ou seja, a minha estrutura em concreto ela está com problemas muito sérios. E uma das fontes muito interessantes que causa porosidade é esse fator de água aglomerante, ou seja, eu deixo ou não o meu concreto mais fluido, e também essa questão da vibração, do adensamento das partículas que compõem a estrutura em concreto. Bom, as características do concreto, então, passam por endurecimento, seria a hidratação, é pegar o cimento que nós produzimos e adicionar água. Na aula passada a gente percebeu isso. Bom, outra ideia importante é que eu tenho que evitar a presença de fissuras precoces, e essas fissuras podem acontecer naturalmente devido à retração. O calor de hidratação, toda vez que a gente faz a hidratação do cimento, nós temos a liberação muito elevada de calor, ou seja, a gente tem essa expansão térmica muito elevada, libera-se muito calor. Então eu tenho que preservar sempre essa liberação de calor para eu evitar que tenha a retração ou expansão térmica da minha estrutura em concreto. Outro problema também da cura do concreto é a secagem prematura. Eu não posso ter uma secagem muito prematura. Eu preciso que aconteça um tempo específico ali de secagem do concreto. Outra coisa importante também é que em temperaturas muito baixas, temperaturas menores de 7 graus Celsius, nós temos uma umidade também muito baixa. Outra questão muito importante na característica do concreto é a temperatura e vento. Se eu tiver falta de água, altas temperaturas e vento, eu vou ter problemas com a minha estrutura em concreto na hora da produção. Outra questão muito importante é o cobrimento das armaduras. Eu preciso, segundo a NBR 6118, pensar no cobrimento da armadura. O que seria esse cobrimento da armadura, Bruno? Bom, esse cobrimento da armadura é justamente a espessura da capa de concreto que vai garantir
a proteção da armadura frente aos agentes agressivos. E vale a pena frisar que esse concreto, essa cobertura de concreto, ela não deve ter tantos poros. Quanto mais poros, maior a permissividade de agentes externos agressivos, e esses agentes podem entrar em contato com a armadura. E a gente não quer que esses agentes entrem em contato com a armadura. Por isso a NBR 6118 vai dizer para a gente do cobrimento mínimo, ou seja, da espessura mínima dessa capa de concreto que deve proteger para a gente a nossa armadura. Algumas normas, então, elas recomendam que a exposição de agentes agressivos a este concreto, aliás, deve possuir alto teor de cimento, baixo fator de água-cimento e espessuras superiores a 5 centímetros. Ou seja, nós devemos ter capas de concreto que vão proteger nossa armadura de pelo menos 5 centímetros. Bom, o recobrimento mínimo das armaduras deve ser indicado conforme aqui algumas situações. Para lajes, no interior de edifícios, nós temos aqui, olha, meio centímetro de recobrimento. Lajes e muros ao ar livre, pelo menos 1,5 centímetros. Vigas e pilares internas, 1,5 centímetros. Já quando elas são externas, 2 centímetros. Bom, e para o concreto aparente? No interior de edifícios, 2 centímetros e ao ar livre, 2,5. Observem que no interior dos edifícios, nós temos menos ação de agentes externos. Ao ar livre, esses agentes externos estão mais intensos e por isso a gente precisa aumentar essa cobertura, esse cobrimento da estrutura em concreto. Quando o concreto ele apresenta contato direto com o solo, aí por conta da umidade, por conta dos sulfatos que podem estar compondo o solo, né, nós temos então uma espessura maior de recobrimento. Bom, as características então que a gente pode esperar do concreto. Os aditivos, eles trazem o que para a estrutura de concreto? Geralmente, os aditivos eles são plastificantes, que vão melhorar a trabalhabilidade do concreto e podem também retardar a pega do concreto, para que eu tenha, então, tempo de trabalho com aquela estrutura. Bom, além desses aditivos plastificantes e retardadores, eu posso também ter aditivos minerais. Esses aditivos minerais podem ser o metacaulim, as cinzas, silicativa, escória de alto forno, ou seja, componentes minerais que vão diminuir a porosidade da minha estrutura em concreto, isso é importantíssimo. E essa diminuição da porosidade se dá através de reações pozolânicas e o efeito de preenchimento dado pelo filler. Então é característico adicionar alguma coisa ao cimento para que a gente tenha melhoria nas propriedades plastificantes, retardadores de pega e também, meus caros, a diminuição da porosidade. Isso é muito importante para a gente. Bom, as características do concreto quando submetidos à agressividade do meio ambiente. Eu tenho diversos tipos de exposição, isso preconizado pela NBR 6118. Eu tenho a exposição 1 em ambientes secos, a exposição 2 em ambientes úmidos, a exposição 3 em ambientes úmidos com gelo e agentes de degelo. Eu tenho o tipo de exposição 4, onde eu tenho água do mar. Isso é um outro grande problema para a estrutura em concreto, a gente vai ver o porquê disso daqui a pouquinho. E eu tenho também o tipo de exposição 5, onde nós temos ambientes quimicamente agressivos. Ok? Bom, essa outra tabela, ela traz para a gente requisitos, graças a algumas normas específicas,
de concreto massa, concreto armado e concreto protendido. E aqui os tipos de exposição. Nesses tipos de exposição, nós temos também informações pertinentes de acordo com a nossa cobertura de concreto e argamassa na estrutura do concreto armado, então. Então eu tenho que pensar na classe tipo, na relação água-cimento, no cimento por metro cúbico de agregado, porcentagem de ar incorporado, a penetração de água, os requisitos adicionais para areia. Isso vai me dar, dentro dessas classes, características importantes. E eu também tenho os requisitos adicionais ao cimento resistente a sulfato, que nesse caso seria o CP4RS, que é um tipo de cimento Portland extremamente resistente ao sulfato.